o cordeiro era sacrificado. E João Batista, quando olhou Jesus, disse: esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, glória a Deus. Quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vamos ver Jesus, ele reporta a eles para, primeiro, levando eles para o Salmo 23. O Salmo 23 é um modelo de discipulado. Nós começamos como ovelha: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E olha o que ele faz cuidando das ovelhas: água tranquila, pastos verdejantes e lugar de descanso. Tudo que a ovelha quer: boa comida, sombra e água fresca. Mas, para ser cordeiro, tem que passar pelo vale da sombra da morte. E a ovelha, querido, ela tem medo disso. E o vale da sombra da morte é a cruz, é o negue a ti mesmo. Porque a cruz, e Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Jesus teve a cruz dele e nós temos a nossa. A minha cruz e a tua cruz é a vontade de Deus para a tua vida. Essa é a nossa cruz. Porque a cruz de Jesus foi a vontade de Deus. E nem sempre, querido, a vontade de Deus nós queremos, porque nem Jesus quis. Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim essa cruz, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Por isso que a cruz é a vontade de Deus. E quantas vezes a gente passa nesse momento de sofrimento pela vontade de Deus, de perda pela vontade de Deus. Se você quer saber, deixa eu falar algo para você. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável, ainda que por pouco tempo ela seja algo que tem um preço para a nossa vida. Eu lembro que quando eu tive a experiência com Deus, que Deus disse assim, que eu orei para Ele, disse: Deus, não me mata, porque eu disse que tu não existia. Deus disse assim: eu não vou te matar, mas eu vou te tirar tudo. E eu sabia o que Deus estava dizendo: tirar tudo. Eu sabia que tirar todos os meus sonhos, que eu queria ser juiz do trabalho, ser professor universitário, era o meu sonho. E eu sabia que um dia Deus ia me pedir meu emprego. Eu passei 3 anos chorando, orando e chorando para poder essa cruz, aceitar essa cruz. E Deus, Ele vai tratando com a gente. E quando Ele te trata, você aceita com alegria, Deus. 3 anos depois, Deus disse: sai do teu emprego, eu pedi demissão. E Deus foi me levar para outro tratamento. Eu pensei que eu ia para a Índia, né? Pedi demissão do banco, 20 anos de banco. Pensei que Deus ia. Eu fui na Índia, no Nepal, e achei que eu ia ser missionário para lá. Mas Deus tinha falado na mesma experiência que Ele disse: vou te tirar tudo. E Ele falou também: você vai trabalhar com famílias. E eu pensei que fosse com família lá. Tinha um projeto da Missão Cristã Mundial chamado Menina dos Olhos de Deus. Eu digo: vamos cuidar de menina lá. Fui lá, sabe, algo extraordinário. As meninas são vendidas para escravidão sexual, vendida mesmo, até pelos pais. Elas são resgatadas e acolhidas numa família. E Deus vai restaurando. Até hoje tem esse projeto da Missão Cristã Mundial. E eu pensei que fosse para lá, mas Deus tinha um projeto para tratar com famílias aqui mesmo, no Maranhão. E nós, nessa caminhada, então, a cruz é a vontade de Deus para a tua vida. E tem coisa que Deus vai tirar, principalmente aquilo que você ama mais do que a Deus. Porque eu tinha feito um projeto de vida onde aquilo ia ser uma idolatria para mim, e era uma idolatria. Eu queria ser juiz do trabalho porque isso me dava poder, status e dinheiro. Não era para fazer justiça, não era essa motivação. E Deus sabia, Deus sonda o nosso coração.
Se tem algo que Deus conhece, é o teu coração. Nem você conhece o teu coração, nem nós conhecemos. E aqui eu quero falar para você, Deus está falando: tu me amas, serve na igreja. Aí você sabe, eu não sei o que servir. Eu quero ler um texto para você ver aqui uns dons que Deus já deu para você, que você pode servir. Coloque aí Romanos 12, de 4 a 8. Um desses você está enquadrado. Porque assim como um só corpo, num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé, dom de profecia. Se ministério, aí é de liderança. Dedicamos-nos ao ministério, né? O que ensina, esmere-se no fazer. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. O que exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia, detestar o mal. Mas olha aqui, ele lista ministério da palavra. Se Deus te chamou para pregar, querido, você libera a palavra, vem ministrar a palavra na igreja. Se o dom está da pregação, muita gente vai ser salva pela pregação da tua palavra. Aleluia. Aí fala ministério de socorro. Esse ministério de socorro é um ministério raro, porque Deus não encontra ninguém para liberar esse dom. Poucas pessoas. É um dom que Deus dá para enriquecer. O ministério de socorro são pessoas que Deus dá riqueza, porque elas vão abençoar. A maioria das pessoas recebe riqueza e elas se acumulam para si. Você quer ver? O dono da Colgate, sabe? Experimentar o Colgate, ele doava 90% de toda a riqueza e vivia com 10%. Esse recebeu, ele é crente, homem crente, doava 90% e vivia com 10%. Então, esse dom de socorro é para socorrer o necessitado da igreja, para abençoar o reino de Deus, para enviar para a obra missionária, para que o reino de Deus se expande. A pessoa vai ter a necessidade dela suprida, mas a maior parte é para investir no reino. Mas Deus não encontra corações desse jeito, livre do amor ao dinheiro, livre dos prazeres desse mundo, dessa vida. Quem sabe Deus não encontra teu coração nessa noite. Outro ministério que fala aqui, nós lemos, o ministério de presidir, de liderar. Nós temos na igreja, queridos, e aí voltando a falar sobre o socorro, nós estamos na campanha da cesta básica de toneladas, 10 toneladas nós vamos estar levantando até o dia 12 ou dia 15 de janeiro. Se Deus, querido, está te abençoando, isso é uma forma de ajudar os necessitados. Lá em São Luís, nós doamos para a casa de recuperação de drogados, para asilos, primeiro socorro da igreja que estão passando necessidade. E a gente pensa que não está? Está, querido. Depois que Deus pediu meu emprego, por muito tempo eu vivi de cesta básica. Eu saí do patamar de quem dava para receber. Mas isso foi para Deus tratar o orgulho de receber, que é o pior orgulho que nós temos. Nós temos o orgulho de dar, né? E a gente gosta até de ser visto dando ou ser elogiado dando. Eu quero ver você, na hora que for necessitado, receber. O irmão chegava lá em casa e dizia assim: Deus passou aqui, tocou no meu coração, vamos comigo no supermercado. E vamos.
Aí chega lá e diz: o que você está apressando? Não faz pergunta difícil, irmão. Que Deus tocar no teu coração.